Pedido de vista suspende julgamento no Supremo sobre terras ocupadas por quilombolas. E você vai ver também. Justiça em São Paulo ouve testemunhas do caso dos 18 manifestantes presos com um militar infiltrado em ato contra o governo. Polícia Federal cumpre mandados contra organização criminosa especializada no desvio de produtos químicos para o tráfico de drogas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Suspensa no STJ ação penal contra irlandês preso por cambismo nas Olimpíadas. E o que muda na vida do cidadão com a entrada em vigor da reforma trabalhista? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Deve ser retomado na próxima sessão plenária do STF, no dia 22, o julgamento da resolução da Anvisa, que proíbe a venda de cigarros com sabor no país. E ainda na sessão dessa quinta-feira, um pedido de vista suspendeu a análise dos ministros sobre terras quilombolas. Um pedido de vista do ministro Edson Fachin suspendeu o julgamento de uma ação em que se discute a validade de um decreto que regulamentou a demarcação de terras ocupadas por quilombolas. Em 2012, o então relator, ministro César Peluso, hoje aposentado, votou pela inconstitucionalidade da norma. Em 2015, a ministra Rosa Weber votou pela validade. O julgamento foi retomado nesta quinta-feira, com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Um dos principais pontos questionados na ação é o critério de autodeterminação, pelo qual a própria comunidade reconhece quem são e onde estão os quilombolas. O ministro destacou que o controle é feito pela Fundação Palmares. A Fundação Cultural Palmares realiza vistoria técnica à comunidade para colheita de informações, dirimir eventuais dúvidas da comunidade relacionada com o procedimento de certificação e ainda constatar em loco a veracidade das informações prestadas. Assim como a ministra Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli também votou pela validade do decreto, mas divergiu em parte, destacando que só devem ser titularizadas áreas ocupadas pelos quilombolas na data de promulgação da Constituição, com exceção dos casos em que houve a perda da posse em razão de atos ilícitos. Devem ser titularizadas as áreas que estavam ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, inclusive as efetivamente utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural, na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88. Ressalvo, caso não estivessem ocupando em 5 de outubro de 88 as terras em razão de suspensão ou perda de posse em decorrência de atos ilícitos. Ainda durante a sessão, os ministros começaram a julgar uma ação em que se discute uma resolução da Anvisa que proíbe a comercialização de cigarros que contenham aroma e sabor. Na ação, a Confederação Nacional da Indústria aponta que não há estudos que comprovem que os aditivos fazem mal à saúde. Entre produtos que tenham aditivos e produtos que não tenham aditivos, não há sensível distinção com relação à toxicidade. Um produto que é conhecido pelo brasileiro há 100 anos, dessa forma. E, ao proibir essa circulação, o que a população brasileira vai fazer, por encontrar o sucedâneo mais próximo, é buscar o mercado ilegal. Já a advogada-geral da União defendeu a norma, destacando que os aditivos estimulam o uso do cigarro, principalmente por crianças e adolescentes. O fato de se ter a inserção de aditivos, comprovadamente, os estudos científicos revelam isso e foram também juntados aos autos, revelam que se trata aí de facilitadores relacionados à palatabilidade. Por quê? Porque é uma estratégia justamente para se facilitar o uso. Há hoje algo em torno de 600 aditivos. Os aditivos compõem algo em torno de 10% da massa quando se trata da fabricação de um cigarro. O julgamento foi suspenso após as sustentações orais e vai ser retomado na próxima sessão plenária. Bom, e para falar sobre a sessão de ontem, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Voltando aí ao tema dos quilombolas, o ministro Dias Toffoli inaugurou uma terceira posição aí no julgamento, não é?
Exatamente. Esta ação direta de inconstitucionalidade, ela já teve o voto, então, de 3 ministros, né? O ministro César Peluso, que já se aposentou, ele votou pela procedência da ação por entender que o decreto que está sendo questionado, que é o decreto 4.887 de 2003, ele é inconstitucional. Já a ministra Rosa Weber, na outra oportunidade em que esse processo foi chamado a julgamento e ela acabou proferindo o seu voto, ela manifestou um voto completamente contrário. Para a ministra, ela entendeu que a ação deve ser julgada improcedente porque o decreto é constitucional. O ministro Dias Toffoli inaugurou uma terceira posição, pela parcial procedência da ação direta de inconstitucionalidade. Então, ele refutou uma série de argumentos que foram lançados na ação direta de inconstitucionalidade para declarar apenas a procedência parcial dessa ação no sentido de se reconhecer como direito dessas comunidades remanescentes dos quilombos, dessas pessoas que são remanescentes dos escravos, dessa época da escravatura, o direito às terras por eles ocupadas até a data da promulgação da Constituição Federal, que é 5 de outubro de 1988. Em que contexto surgiu essa proteção às terras quilombolas? Bom, esses direitos eles foram assegurados por meio do ato das disposições constitucionais transitórias, e eles tratam exatamente de um reconhecimento, né, da titularidade dessas terras para essas comunidades quilombolas. E isso surgiu como um resgate histórico, como uma forma de na verdade, compensar uma dívida histórica de opressão aos negros durante o período, uma opressão inclusive secular, e em especial durante o período da escravatura. E como é feito o reconhecimento dessas terras quilombolas? Não é um procedimento tão simples, né? Existe mais ou menos em torno de umas 20 etapas. E o primeiro passo, inclusive o que está sendo questionado na ação direta de inconstitucionalidade, é a questão do critério da autodeterminação, da autoafirmação. Então, esse é um dos critérios necessários. O ministro Dias Toffoli, inclusive, mencionou a importância desse critério. É importante que a própria comunidade se autodenomine quilombola, se entenda como quilombola, mas não é o único critério utilizado pelo decreto, né? Existem estudos antropológicos que também são feitos e a participação de diversas entidades. A Fundação Palmares, o próprio INCRA é quem faz a titulação dessas terras. Então, é preciso existe um procedimento, que não é um procedimento simples. Atualmente, nós temos em torno de 220 títulos que foram expedidos pelo INCRA. Isso beneficiou 294 comunidades quilombolas, mas há muito ainda a se reconhecer. E, certamente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal impactará exatamente esse procedimento que tem sido utilizado. Então, não é tão simples, até porque precisa de um estudo antropológico, precisa verificar a questão da delimitação, da demarcação e o estudo mesmo para saber se aquela comunidade tem essa relação histórica com aquelas terras e realmente é ou não descendente dos quilombos. Então, não é um passo simples, mas existe essa possibilidade, esse direito reconhecido pelo ato das disposições constitucionais transitórias. Eles têm direito a essa titulação, ou seja, titulação é o título de propriedade. Muitas das vezes ocuparam, mas era apenas uma posse. E o ato das disposições constitucionais transitórias conferiu o direito deles terem o título de propriedade. Tá ótimo, Gisele, obrigada pelas explicações por hoje. A gente se vê de novo semana que vem. Eu que agradeço, até lá. Até lá. Um mandado de prisão preventiva e 2 de busca e apreensão estão sendo cumpridos hoje pela Polícia Federal no DF. Vamos saber os detalhes com o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O alvo desses mandados é um advogado aqui do Distrito Federal que teria cobrado valores de um cliente, prometendo influenciar em tramitações processuais no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. O cliente é um prefeito e teria recebido a promessa de que teria decisões judiciais favoráveis a ele nesses tribunais. O caso chegou à polícia depois de um comunicado feito pelo Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a polícia, o advogado vai responder pelo crime de exploração de prestígio. Não há indícios da participação de servidores públicos nessa fraude, Érica. E tem uma outra operação em andamento também em São Paulo e no Rio contra o tráfico de drogas, não é mesmo? Isso mesmo, viu, Érica? São cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão e condução coercitiva nos 2 estados. De acordo com as investigações, uma quadrilha é suspeita de desviar produtos químicos comercializados de forma controlada para organizações criminosas que praticam o tráfico de drogas. Essas substâncias, então, eram utilizadas na produção. As investigações começaram em março deste ano.
Os investigados podem responder por associação para o tráfico de drogas e também por comercialização de produtos químicos destinados à preparação de drogas. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. A Justiça de São Paulo ouve nesta sexta-feira mais testemunhas do caso dos 18 manifestantes presos com um militar infiltrado em um ato contra o governo em setembro do ano passado. Os ativistas são acusados de associação criminosa e corrupção de menores. Ao todo, 50 testemunhas serão ouvidas, sendo 5 da acusação e 45 da defesa. Os depoimentos estão marcados para começar às 2h da tarde no Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Entre os que serão ouvidos estão policiais que prenderam os ativistas à época. Os manifestantes respondem liberdade pelos crimes. Eles são acusados de usarem a tática Black Bloc, que prevê a depredação de patrimônio público como forma de protesto. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a ação penal contra um irlandês acusado de vender ilegalmente ingressos durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O irlandês Kevin James Mallon foi uma das pessoas presas durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Ele foi denunciado pelos crimes de cambismo, organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para suspender a ação penal, alegando fragilidade nas acusações. De acordo com o advogado, a denúncia não se justifica, já que a única prova apresentada foi a de que o homem estava com ingressos dos Jogos e era colaborador da empresa investigada por suposto esquema de cambismo nas Olimpíadas. O ministro Ribeiro Dantas, relator do recurso, aceitou os argumentos apresentados pela defesa do acusado e suspendeu o processo até o julgamento do mérito do habeas corpus na 5ª turma, para que o colegiado possa analisar com detalhes as acusações contra o irlandês. Adiada a assembleia da operadora Oi, que havia sido marcada para hoje. O pedido de adiamento foi feito por credores da empresa de telefonia, entre eles bancos públicos, e aceito pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio. O magistrado adiou a assembleia para o dia 7 de dezembro, em primeira convocação, e para o dia 1º de fevereiro, em segunda convocação. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O que muda na vida do cidadão com a entrada em vigor da reforma trabalhista? Voltamos em instantes. A OAB de Minas Gerais está promovendo um seminário para discutir a tragédia de Mariana, que acaba de completar 2 anos. O Ministério Público participa do debate e o repórter Cristiano Oliveira conversou há pouco com o promotor de justiça Rômulo Ferraz. Várias instituições participando aqui do seminário. Qual é o papel do Ministério Público em todo esse problema que aconteceu em Mariana? Olha, o nosso papel é fundamental desde da atividade de fiscalização, né, do licenciamento ao longo dos anos, né, e depois do evento propriamente, que ocorreu há 2 anos, nós assumimos uma postura de protagonismo, e agora junto com o Ministério Público Federal, né, de forma que há 4 objetivos que trabalhamos. A recuperação ambiental, que se dará em médio prazo, a indenização às pessoas, que é talvez o principal objetivo, também que nós agora estamos caminhando bem para fazer um acordo com a empresa, com as empresas, que redundará aí num prazo curto também de efetividade dessas indenizações para cerca de 30 mil indivíduos atingidos ao longo dessa bacia, né? E a mudança legislativa através de um projeto de iniciativa popular que tramita na Assembleia, que deve ser aprovado. Nós estamos trabalhando para isso até o final do ano de 2017, e o próprio retorno das atividades da empresa, cujas atividades do ponto de vista econômico e social são fundamentais para o município de Mariana, para o entorno de Mariana, para o estado de Minas Gerais e para o próprio país, pela dimensão dessa atividade e o seu impacto econômico, mas agora com novos balizamentos. O método de processamento vai evoluir para o empilhamento a seco, né, e os riscos totalmente minimizados, né? A área de risco remanescente também já está controlada através de um laudo de uma auditoria independente internacional, de forma que nós estamos tentando fazer um cerco em todos os aspectos que tragam uma segurança e um conforto maior para que, quando essas atividades retornem, que isso se aconteça num ambiente já institucional e legislativo muito mais positivo.
A juíza Luciana Lousada Lopes, da 13ª Vara da Fazenda Pública do Rio, determinou que a Prefeitura Carioca reduza em mais de 20 centavos o valor da passagem de ônibus municipais. A magistrada considerou abusivo o decreto que autorizou o aumento da tarifa. A Prefeitura tem um prazo de 48 horas a partir da intimação para diminuir o valor da passagem para R$ 3,40, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000. Em decisão anterior, o valor da tarifa dos ônibus já havia caído de R$ 3,80 para R$ 3,60. Entram em vigor amanhã, 11 de novembro, as novas regras da legislação trabalhista. Mais de 100 artigos da CLT foram alterados pelo Poder Legislativo. São mudanças que mexem com a vida de todo trabalhador. A nova lei vale para todos, empregados urbanos e rurais com carteira assinada. Em relação às regras gerais, a mudança alcança inclusive trabalhadores contratados sob regime especial de trabalho, como bancários, telefonistas, trabalhadores de frigorífico, jornalistas, professores, vigilantes, empregados domésticos e profissionais liberais. Para esses profissionais, no entanto, as normas específicas que disciplinam as categorias foram mantidas. Dentre os pontos da consolidação das leis do trabalho que foram atualizados pela reforma, estão dispositivos que alteram critérios para a concessão de férias, definem regras para a negociação coletiva, acabam com determinadas modalidades de jornada e regulamentam outras. Estudantes e empregados menores de 18 anos ainda têm o direito de coincidir o período de descanso com as férias escolares. Já os demais trabalhadores, que só podiam dividir em 2 períodos os 30 dias aos quais têm direito por ano, agora poderão parcelar as férias mediante negociação. É o que explica este especialista em direito do trabalho. Ao contrário do que nós tínhamos, você pode parcelar as férias em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os outros 2 também não sejam inferiores a 5 dias. A outra mudança em relação às férias é que antes você não podia parcelar as férias dos empregados maiores de 50 anos e dos menores de 18 anos. A partir de agora, essa restrição desaparece. Tanto os empregados maiores de 50 quanto os menores de 18 anos poderão ter suas férias parceladas, inclusive nessa nova modalidade de 3 vezes. Além de maior flexibilidade no parcelamento das férias, o empregado poderá, se previsto em contrato, trabalhar de casa, sem o controle direto de jornada e de intervalos. Tiago viveu essa experiência durante 1 ano e meio, depois que se mudou de São Paulo para Brasília e manteve o vínculo com a empresa, onde atuava nas áreas de design e direção de arte. Pelo menos uma vez por dia eu falava com a minha diretora de criação. Eu recebia geralmente a minha demanda de trabalhos por e-mail e eu só alinhava com ela a entrega, prazo, essas coisas. E aí depois da produção eu reenviava para eles, verem se estava tudo ok. Agora, com as novas regras do trabalho remoto, o acompanhamento do serviço desempenhado no chamado home office será feito por tarefas. E as ferramentas que o trabalhador precisar usar para executar as atividades pelo teletrabalho serão formalizadas. Outra novidade destacada pelo especialista em direito do trabalho é a regulamentação do trabalho intermitente. Se você se utilizar de empregado durante 2 dias, durante uma semana, 1 dia na outra, 3 dias na outra e 1 dia na 4ª semana, você vai remunerar por essas horas trabalhadas e não estará afastada a relação de emprego. É uma nova modalidade de contratação que nós não tínhamos vivenciado ainda no direito do trabalho. O profissional contratado nessa modalidade deverá ser convocado com no mínimo 3 dias de antecedência e terá 48 horas para recusar o chamado. O pagamento deverá ser feito por hora trabalhada ou diária, mas não poderá ser inferior ao valor hora correspondente ao salário mínimo, nem à remuneração dos demais empregados que exerçam a mesma função. A nova legislação também acabou com a chamada jornada in itinere. Até então, para os trabalhadores das empresas localizadas em área de difícil acesso ou não atendidas por transporte público, o tempo de deslocamento na condução oferecida pelo empregador para ir e voltar do trabalho era computado como tempo à disposição do empregador. Em relação à negociação de condições de trabalho entre patrões e empregados, a nova norma estabelece que o que as categorias e as empresas ou sindicatos patronais acordarem vai prevalecer sobre a legislação trabalhista.
A Lei 13.467 de 2017 elenca os direitos que poderão ser negociados por intermédio de acordo e convenção. Dentre eles estão os que dizem respeito à jornada, intervalos e parcelas que integram a remuneração dos trabalhadores, como gorjetas, prêmios e gratificações. O texto também dispõe sobre matérias que não poderão ser negociadas. Proíbe, portanto, a discussão sobre licenças, duração de férias, normas de segurança e saúde do trabalho. Já a contribuição sindical, que era obrigatória, agora é opcional. A partir de agora, a contribuição sindical passa a ser facultativa. Só descontam para o sindicato aqueles empregados que autorizarem o desconto. Quer dizer, hoje, um dia de serviço, desde que seja autorizado. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O programa Link CNJ estreia na TV Justiça com entrevista exclusiva da presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia. A gente volta já já. Está valendo no Distrito Federal a lei que torna todos os assentos de metrô e ônibus preferenciais. A medida também já foi adotada em outros estados e tem o objetivo de conscientizar os passageiros sobre a importância de ceder os assentos do transporte público para quem precisa. A nova lei distrital vai beneficiar grávidas, pessoas com deficiência, idosos e mulheres com crianças de colo. A regra é válida em todo o Distrito Federal, nos assentos do metrô e ônibus. As empresas tiveram 60 dias para se adaptar às mudanças, que incluem avisos visuais e sonoros. Motoristas e cobradores também deverão ser orientados sobre como proceder em caso de descumprimento da lei. O papel de fiscalizar do poder público e de dar cumprimento a essa lei são dos prepostos das empresas. No caso do coletivo, o motorista e o cobrador, que tem o papel dentro do ônibus de orientar os usuários e lembrá-los, e avisá-los que a lei existe, está valendo e que é necessário que seja cumprida. O Distrito Federal não é o primeiro a criar lei ampliando os assentos preferenciais. Vitória, Manaus e Santos também já destinam 100% dos assentos no transporte público a pessoas que têm algum tipo de preferência. Na prática, quando alguma pessoa beneficiada entrar no ônibus ou metrô, as outras deverão ceder o lugar. Este advogado explica que a mudança na regra dos assentos preferenciais tem caráter educativo e que o papel da população é fundamental para a validade da lei. Do aspecto prático, não há um poder coercitivo, não há aplicação de multa e muito menos um constrangimento levado à delegacia. Mas só o fato da pessoa ser admoestada, ser advertida por outro passageiro, faz com que ela fique constrangida e acabe, obviamente, cedendo o lugar. Mas será que na prática os passageiros estão respeitando a preferência? Não respeito. Hoje mesmo eu vim do Paranoá e pedi o assento e elas não deu. Vendo que agora é realmente uma lei, eles devem dar o lugar para quem realmente necessita e é de direito deles, né? Itens do acervo da Procuradoria-Geral da República serão doados para órgãos públicos e também para entidades privadas. O prazo para os interessados é de até o dia 20 de novembro. Cafeteiras, refrigeradores, purificadores de água, materiais médicos e odontológicos, equipamentos de informática, ferramentas de oficina, são alguns dos bens da lista. As doações serão feitas por meio de editais publicados no portal da Transparência do MPF. Para acessar as informações, basta clicar no link Consultar Doações. Em unidade gestora, selecionar PGR, depois escolher o ano, 2017, e clicar no botão Consultar. Podem receber as doações órgãos federais, estados e municípios mais carentes, Distrito Federal, empresas públicas, sociedades de economia mista, instituições filantrópicas e organizações da sociedade civil de interesse público. Os interessados devem encaminhar uma solicitação para a Comissão de Avaliação de Bens Patrimoniais da PGR. Os resultados vão ser publicados no portal da Transparência do MPF. O endereço para a entrega da solicitação é o Setor de Administração Federal Sul, quadra 4, conjunto C, bloco B, sala 201. Outra opção é por meio eletrônico para o e-mail pgr-doacão@mpf.mp.br. Estreou nessa quinta, aqui na TV Justiça, o Link CNJ, uma revista eletrônica que mostra o trabalho do Conselho Nacional de Justiça. O programa divulga as principais decisões dos conselheiros, além das campanhas e de outros eventos que fazem do CNJ a Justiça da Justiça. E o programa começou com uma entrevista exclusiva com a presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia. O cidadão tem na cabeça, o cidadão brasileiro, uma máxima, um senso comum
diz que a justiça brasileira é lenta. A senhora concorda com isso? Concordo, infelizmente. A justiça brasileira deveria andar segundo a razoável duração de um processo. Significa dizer que, quando a Constituição garante o acesso à justiça, que é a expressão técnica constitucional, quer dizer, você poder procurar o Poder Judiciário, é para obter uma resposta em prazo razoável. Entretanto, nós temos hoje aproximadamente 80 milhões de processos em tramitação, 18 mil juízes em exercício, num país continental como é o Brasil, em condições muitas vezes precárias, os juízes atuam em condições materiais, às vezes, não muito adequadas, e principalmente em condições, às vezes, até de um ambiente hostil, em fronteiras, onde não há segurança, onde há ameaças contra esses juízes, e eles são extremamente valorosos e esforçados. E, apesar disso, tem se dado cobro a essa necessidade do juiz, mas não a celeridade com que se espera que se preste a justiça. Infelizmente, nós temos um caminho ainda a percorrer, não é de agora, é histórico, mas nem por isso é menos grave. Essa é a dívida que o Poder Judiciário tem com o cidadão brasileiro, tornar célere e julgar com rapidez os processos. As reprises do programa vão ao ar 12h30 amanhã e terça-feira às 7h30 da manhã. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde, um excelente fim de semana e a gente se vê novamente segunda-feira. Até lá.